Olá, muito bom dia. Hoje aqui no TPM tem artesanato. Nós vamos falar também sobre o Dia Nacional do Surdo e muito mais ainda para você. Então fica aqui comigo porque o TPM dessa quarta está apenas começando. Bem, hoje, como é o Dia Nacional do Surdo, a gente começa o programa falando sobre a inclusão do surdo nas escolas e nas universidades. Para falar sobre esse assunto, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio a diretora do Colégio Concórdia e também fonoaudióloga, professora Hiltrud Ehlert. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito prazer. É com grande prazer que eu recebo também aqui no programa a professora de Ciências e intérprete do Colégio Concórdia, que também é mãe de uma aluna surda, a professora Gabriela Benaiter. Bom dia. Tudo bem? Tudo Seja bem. bem-vinda. E a professora de Educação Infantil da Escola Concórdia, que é surda, a Cláudia Magnus Fialho. Tudo bem, gurias? Sejam muito bem-vindas. Tudo bem. Aqui é o programa. Professora Hiltrud, né? A gente sabe que a UBRA, ela é pioneira no Brasil na questão da inclusão do aluno na universidade, também pela questão da disponibilidade aí de intérpretes. Isto, a UBRA foi a primeira universidade no Brasil a abrir as portas para que o surdo pudesse entrar na faculdade e ter acesso à sua língua através, então, do intérprete. Não é que é fundamental para que o surdo possa aprender em condições de igualdade, que o intérprete esteja presente na sala de aula, porque ele entende na língua de sinais e não no português. E a UBRA, então, é pioneira no Brasil a dar este suporte ao surdo. E a Escola Concórdia também, né, que é da UBRA. Na verdade, é uma escola aqui de Canoas. Isso. A Escola Especial Concórdia, ela é da rede de escolas da UBRA e ela também é pioneira no Brasil a implementar o ensino médio para alunos surdos. Então, lá traz nos anos 70, 80, que a escola então já tinha o ensino fundamental e foi a primeira escola a oferecer o ensino médio para alunos surdos. E depois, como uma consequência natural, a UBRA abriu as portas para a universidade. Com certeza. Antes de conhecer as histórias da Cláudia, né, e também da Gabi, aí como mãe de uma surda, como os pais, o pessoal que está nos assistindo em casa, né, como identificar, muitas vezes, a surdez de uma criança? Acho importante a gente falar sobre isso, já que hoje é o Dia Nacional do Surdo, né? Isso é muito importante. Os pais têm papel fundamental. Às vezes, uma avó, uma tia, uma madrinha, que notam que a criança está mais quietinha, não é que ela não está balbuciando ou não está falando na idade que tem que falar. Diz, é preguiça de falar. Muitas vezes não é preguiça, muitas vezes realmente ela pode ter algum problema de audição. Então, é sempre importante levar ao médico para que ele possa, então, identificar a surdez, fazer os testes. Hoje já existem testes que podem ser feitos, inclusive, em bebês, né? Então, a gente pode detectar bem precocemente, que é o teste da orelhinha. Não fazendo o teste de orelhinha, tem outros exames que o médico, então, pode avaliar. Quanto mais cedo se faz esse diagnóstico, melhor é o prognóstico dessa criança evoluir normalmente dentro da área educacional, né? Com certeza. E como é que é essa questão da... A gente falou aí da universidade, né, da inclusão dos surdos no mercado de trabalho. As pessoas ainda têm muito preconceito? Sim. Como se fala muito surdo-mudo, não é surdo-mudo, é só surdo, porque... Né? E foi bom também tocar nesse assunto que tu falaste agora sobre a questão do surdo, né? Eu perguntei aqui para a professora Hiltrud, antes da gente entrar, como eu conversava, né? A gente fica sempre nessa questão delicada. Eu falo deficiente auditivo ou surdo, Isso. né? E tu me falaste que surdo é a melhor maneira de sempre se referir, né? É surdo, porque cognitivamente o surdo ele não tem nenhuma dificuldade, ele é igual a todos nós. Então, a palavra deficiente ela já denota uma falta, e os surdos eles realmente não são deficientes, eles são culturalmente constituídos por uma outra língua, que é a língua de sinais. Ela é uma língua oficial no Brasil desde 2002, então eles querem ser tratados como surdos e com toda a dignidade que a lei garante a eles, então.
E existe ainda todo esse preconceito? Existe, porque é muito difícil o desconhecido, não é? A gente tem medo do que a gente não conhece. A língua de sinais ela não é conhecida por todo mundo ainda, né? Então, as pessoas precisam também aprender a se comunicar com o surdo. Enquanto isso não acontecer dentro das empresas, é muito difícil essa integração aí nas empresas. Ou seja, tem uma distância, assim, a pessoa fica com medo de falar, de não... Isso. Como é que eu vou falar com o surdo, não é? Não tem um intérprete junto. Como é que eu vou falar com a Cláudia? Como é que se faz esse contato? Então, é importante ter o intérprete, né, para essa intermediação, e também que a empresa possibilite e capacite seus funcionários na língua de sinais, que daí é uma verdadeira inclusão. Com certeza. Agora eu quero conhecer a história da professora Cláudia, minha xará, e eu descobri que na língua de sinais não tem essa expressão, né? Xará, como é que a Cláudia ela nasceu com a deficiência auditiva? Eu fiquei surda com 2 anos. Eu tive uma doença. Eu não sei muito bem ainda como definir, mas eu tive uma doença e eu acabei ficando surda. A minha mãe participava de uma igreja, né, e o pastor falou, olha, tem uma escola para surdos, acho que seria interessante vocês conhecerem. E a minha mãe levou lá e conheceu, tem muitos surdos nessa escola, e aí eu comecei o trabalho a estudar. Naquela época era o oralismo, né? Mais ou menos na década de 80 começou então a língua de sinais. Antigamente se usava só o oralismo na educação dos surdos. Essa escola começou a lutar então para conseguir o 2º grau, só tinha até 5ª, se formava na 5ª série e iam embora, iam procurar outras coisas, não tinha escola para isso. Então foi quando começou a luta. Por que os outros, os ouvintes, tinham então escolas, continuavam, e os surdos começaram a se perguntar por que a gente não tem, só tem até a 5ª série? Foi então que o grupo começou a lutar, o sonho, porque queria um ensino médio para os surdos. O meu sonho sempre foi ser professora, e eu achava importante que os surdos tivessem esse modelo, né? Então, eu comecei essa luta há muito tempo. As pessoas pensavam que o surdo não era capaz antigamente. E eu comecei a lutar para isso e trabalhar dentro da escola de surdos para mostrar isso. Essa luta é muito grande, é muito longa, mas eu casei com um surdo, eu tenho 3 filhos ouvintes. Os meus filhos todos sabem sinais, é uma língua normal para eles, né? Eles se comunicam com oralismo com outras pessoas, com os ouvintes, e em casa eles usam língua de sinais. Eu participo da comunidade, os meus filhos também participam dessa comunidade surda. Do movimento dos surdos, a gente está sempre lutando, sempre buscando o direito dos surdos. Hoje tem essa lei. E essa lei, com esses objetivos, é para abrir o caminho para o surdo, para mostrar a capacidade que o surdo tem. Setembro é o mês azul, né, que a gente chama, porque é um movimento, a luta por um movimento. Começou porque essa data foi escolhida porque o INES, foi a fundação do INES no Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1857, como a marca na história do movimento surdo até hoje, né? O INES é no Rio de Janeiro e foi a primeira escola para surdos que teve. Que bacana. Eu me formei em pedagogia e também em letras libras, em Santa Maria. Letras Libras em Santa Maria foi o primeiro curso para surdos do Brasil. Bacana. Inclusive, a Cláudia, eu estou vendo que ela é pós-graduada também em Letras Libras. Sim, em Letras Libras. Que bacana. E a tua história, Gabi? Tu tens uma filha? Sim, eu tenho uma filha, Amanda, né, que tem 18 anos. E também como a Cláudia, assim, a dificuldade, né? Eu sempre falo quando a gente conversa com as famílias e tento mostrar que todo mundo passa por essa dificuldade também, que é o que a gente chama hoje de luto, né? Porque tu faz
tu espera 9 meses o nascimento de um bebê perfeito, entre aspas, e quando nasce, tu depara com uma nova realidade, que é aquele bebê surdo ou diferente. Eu falo da surdez porque é o que eu conheço, né? Mas, então, tu sente mal, tu acredita que tu fizeste de errado para acontecer isso contigo. Então, são muitos sentimentos diferentes que a gente passa, né?